Beleza? Estamos de volta com vocês no nosso canal. Desta vez nós estamos iniciando uma nova série de mensagens e de lições abençoadas para a sua vida. Vamos começar o segundo trimestre de 2019. O nosso tema do trimestre, o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. E hoje é a primeira lição desse segundo trimestre. Com certeza você está aí muito esperançoso para que nós possamos começar o nosso vídeo. Minha gente, antes que eu me esqueça, vamos se inscrever no nosso canal nesse botão vermelho. Depois ative o sininho. Depois você vai deixar o seu like no nosso canal. Não se esqueça, gente, de você compartilhar o nosso vídeo nas redes sociais e deixar um comentário no nosso vídeo para você poder fortalecer a democracia espiritual. Isso mesmo. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos para o vídeo depois da vinheta. Já já a gente volta com você. Minha gente, estamos de volta com você no nosso canal para sequenciar o nosso trabalho. Gente, como eu falei, nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens especiais. Desta vez nós vamos falar sobre o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Serão 3 lições abençoadoras para a sua vida. E hoje é a lição número 1, portanto, com o tema tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Vamos ver aqui as partes principais do nosso trabalho de hoje. Primeiro, a parceria de Deus com seu povo para a construção do tabernáculo. Ponto 2. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Número 3. A relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. O objetivo geral do nosso tema de hoje: enfatizar a relação do tabernáculo com a igreja de Cristo. Com isso, nós temos os nossos objetivos específicos. Número 1. Apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. 2. Mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus. E número 3. Pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. A nossa introdução de hoje. Vamos lá, vamos começar propriamente dito o nosso assunto. Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo. Com isso, Deus demonstra um desejo de comunicação. Deus, ele quer se revelar para o seu povo. Como ele quer se relacionar? Na verdade, ele quer se apresentar, ele quer dizer que ele é Deus, que ele é imensurável, que ele é glorioso, que ele é poderoso, que só ele pode fazer alguma coisa pela sua vida e pelo ser humano, pela humanidade. Deus, na verdade, é um ser pessoal, e com isso ele quer se apresentar para você, ele quer se revelar para você. E como é que ele faz isso? Ele se revela através das Escrituras, através da sua palavra. A sua palavra deixa Deus ser revelado para a vida da gente. Então nós vamos ver esses pontos interessantes acontecendo hoje aqui na explicação da nossa lição de hoje. A primeira parte, vamos falar sobre a parceria de Deus com seu povo para a construção do tabernáculo. Nesse ponto, minha gente, a gente vai compreender que Deus, ele é um Deus parceiro, ele trabalha com parceria. E como ele quer operar, no sentido de que a obra evolua e cresça, aí nós temos o primeiro subponto. Por que construir um tabernáculo no deserto? Olha, no deserto, onde não tinha nada, absolutamente nada, mas ele determinou que fosse criado aí um tabernáculo em pleno deserto. Agora, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. A sacada é essa, é que Deus, ele sempre quer habitar com o seu povo, ele quer sempre se comunicar com o seu povo, ele quer sempre viver, na verdade, no meio do seu povo. Ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber a palavra. Deus, ele tem interesse que a sua palavra seja ensinada, aclarada e, afinal de contas, compreendida e entendida e recebida naturalmente pelo seu povo. O tabernáculo era o caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita
pelo deserto. No ponto 2, a materialização da obra de Deus. O projeto teve origem no céu e se materializou na terra por meio dos seus filhos. Vamos ver agora a construção do tabernáculo se efetivou diante participação do povo de Deus através de ofertas alçadas e voluntárias. No tempo da graça, por exemplo, o princípio da manutenção da igreja local é a mesma coisa. Assim como o Senhor Deus, ele se materializou na obra, a materialização da obra. É esse ponto interessante que nós precisamos entender, que aqui suscita o princípio de contribuição, o princípio de participação, o princípio de cooperação, o princípio de ofertar, o princípio de dizimar, o princípio de ajudar na obra. Esse aqui é o ponto principal que nós precisamos entender nesse segundo ponto sobre a materialização da obra de Deus. O terceiro subponto vai falar 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça: a oferta foi um projeto, foi um plano de Deus para o sustento da obra. Não é inventado pelo pastor, não é inventado pelo padre, não é inventado pelo papa, não. Simplesmente é bíblico. A oferta é um projeto de Deus, é um plano de Deus para o sustento da sua obra. Segundo detalhe sobre a oferta é um ato voluntário. O ato de ofertar, simplesmente ele é voluntário. Você só vai disponibilizar a oferta se você assim naturalmente querer. Se você não querer, você não é obrigado a ofertar, porque ela é um ato voluntário. Número 3, essas 3 verdades. Fidelidade ao Senhor trará abundância. Agora tem um porém. A Bíblia promete: aquele que pratica a verdade, aquele que vai dizimar e ofertar, principalmente as ofertas alçadas, você pode ter certeza que Deus vai interagir com a sua vida e vai abençoar com certeza o seu ministério e a sua família. Vamos ver agora, minha gente, detalhes importantes sobre esses 3 pontos que nós falamos dessa primeira parte principal. Então, o que nós podemos trazer aqui de dicas para os nossos alunos na classe? Vamos ver o que podemos aprender. Vamos primeiro, o que podemos aprender? Então, primeira coisa, primeiro princípio, olha só: Deus quer sempre habitar na igreja. Assim como ele quis se relacionar no passado com o povo de Israel, ele hoje quer também habitar e se relacionar com o seu povo chamado igreja, a igreja do Senhor Jesus. Segundo princípio, Deus tem o maior interesse que seu povo receba a palavra. E você quer receber a palavra de Deus? É um princípio que você precisa colocar na classe. Deus, ele tem esse interesse que o seu povo receba a palavra. Deus quer que você seja instruído. Por isso você precisa instruir os seus alunos para que eles recebam a bênção de Deus em suas vidas. Terceira dica: a morada da igreja não é aqui na terra. Também a existência dela aqui é de caráter provisório. Coloque isso na cabeça dos alunos. A morada da igreja não é aqui na terra. Nós estamos aqui de caráter provisório, assim como o povo de Israel estava lá no deserto, que o templo, no caso, era de caráter provisório. A igreja é da mesma maneira. Que Deus abençoe e nós vamos continuar com o nosso vídeo, com a nossa mensagem, porque agora está começando. Na continuação do nosso assunto sobre o tabernáculo, lugar de habitação de Deus, nós vamos para a segunda parte principal. O tabernáculo foi um projeto de Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 25, versículo 9: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Deus falou isso para Moisés nessa passagem das Escrituras. Então, ponto número 1 dessa segunda parte principal: Deus arquitetou o tabernáculo. Ele foi simplesmente o arquiteto do tabernáculo.
A Bíblia diz no versículo de número 8 do capítulo 25 de Êxodo: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Por isso, ele não só disse que queria que fosse feito um santuário, mas ele mesmo deu todos os mínimos detalhes, medidas, o tipo de material que ele queria, enfim, ele arquitetou e abençoou de uma maneira poderosa para que o seu povo pudesse construir um lugar onde Deus pudesse se relacionar com o seu povo chamado Israel. Então o tabernáculo seria um santuário em pleno deserto. Outro detalhe: Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo. Não foi a mente engenhosa e disciplinada de Moisés, apesar que ele era muito capacitado para isso, mas o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. Deus é poderoso e se revela de uma maneira muito linda e muito fantástica. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Segundo ponto: nenhum item era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada sobre o tabernáculo. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden, desde Adão, certo? Deus ele trabalhou nessa situação para que a gente pudesse entender essa questão, que Deus estava querendo derrubar a separação erguida pelo pecado no Éden através desse ato de habitar, o ato de estar no meio do seu povo. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos, conforme a revelação de Gálatas capítulo 4 e o versículo de número 4. Ponto de número 3, vamos lá. O plano térreo do tabernáculo. Aqui a gente vai verificar as 3 divisórias do tabernáculo. Vamos ver, primeiro, o pátio; segundo, o lugar santo; e terceiro, o lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos. Depois a gente vai ver os utensílios para o funcionamento do sacrifício. Vamos ver o altar dos holocaustos, a pia de bronze e a tenda do testemunho. Portanto, tinha essas 3 coisas. Evidentemente que nessa lição de hoje a gente não vai detalhar sobre o que tinha dentro da tenda do testemunho, porque isso é o assunto para outro tema, para a outra lição. O que nós podemos aprender com esses 3 pontos nessa segunda parte principal? O que são, na verdade, são as dicas que estão chegando aqui no canal, tá bom? Vamos lá, primeira dica: assim como o tabernáculo, a igreja é um projeto de Deus para a salvação dos seres humanos. Dica número 2: o tabernáculo revela a encarnação e a crucificação de Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Dica de número 3: falar sobre as 3 divisórias do tabernáculo. No caso, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, que seria o Santo dos Santos. Essa dica você deve passar para os seus alunos na sua classe. Agora nós vamos passar para a terceira parte principal da nossa lição de hoje, minha gente. A revelação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Está escrito no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, na Bíblia existem os tipos, e é isso que nós vamos ver agora, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja do Senhor. Primeira coisa, primeiro ponto dessa terceira parte principal: a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. Vamos ver aqui esses detalhes? Vamos ver esses detalhes aqui. O tabernáculo de Moisés, no deserto, deixou profundas lições para a igreja. Evidentemente que ali seriam sombras, como a própria Bíblia revela. Seriam sombras. Está cheio de figuras, está cheio de profundas lições. Você não faz a ideia. Na continuação dessas 3 lições, a gente vai estar revelando esses pontos importantes. Então, segundo princípio que nós vamos ver, nessa tipologia,
descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus diretamente. Outro detalhe, vamos entender que nas lições seguintes, nós vamos estar estudando, evidentemente, nós veremos a importância simbólica do tabernáculo em seus adereços e o significado de cada item na relação espiritual com a igreja do Senhor. A gente vai estar pontuando esses detalhes e passando para você nas lições seguintes. Ponto de número 2. A igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. Na verdade, é isso. Assim como o tabernáculo no passado Deus habitaria, estaria presente para se revelar, para se comunicar com seu povo através dos profetas e dos sacerdotes, nesse tempo agora, a igreja de Cristo, ela é, na verdade, o tabernáculo de Deus na terra. Com isso, queremos dizer que Deus está na vida da igreja. É por isso que ele falou que as portas do inferno não prevaleceria contra ela, contra a sua igreja, porque ele estaria com ela, ele estaria envolvido com ela, habitaria, na verdade, com ela. Portanto, o tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a igreja de Cristo edificada para a morada de Deus em espírito, conforme a revelação de Efésios capítulo 2, versículo 22. Outro detalhe importante é que Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado. Nesse detalhe, nós vamos ver que nesse edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Outro detalhe importante que nós vamos ver aqui, nós vamos ver, na verdade, agora nós vamos passar o quê? Vamos passar os princípios e as dicas dessa terceira parte principal. Vamos ver aqui. O que podemos aprender, gente? Olha só, são duas coisas aqui nessa terceira parte principal, porque nós pontuamos só 2 pontos. Primeiro, peça para os alunos fazer uma pesquisa sobre tipos. Você deve fazer isso com seus alunos na sua classe. Primeira dica. Segunda dica, a igreja é a morada de Deus na terra, portanto, Deus habita em você. Deus habita conosco. E para concluir o nosso assunto de hoje, conclusão, o tabernáculo aparece como um bem futuro. Aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha uma ótima aula e uma ótima semana. Que Deus abençoe. Antes que eu me esqueça, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like no nosso canal. E assim a gente se vê na próxima semana. Um abraço, fica com Deus, em nome de Jesus.